Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos. Façamos a prece inicial da nossa reunião. Procuremos estar bem acomodados, conscientes dos motivos que nos fazem reunir em nome de Jesus. E vamos dizer: Jesus amado, estamos reunidos em Teu santo nome e rogamos as bênçãos do Teu coração ante as nossas necessidades, nossas limitações, nossas dores. Que nesses breves momentos, Jesus, possamos estar receptivos às bênçãos do Teu coração e, ao mesmo tempo, ofertar as melhores vibrações de harmonia, saúde e paz em torno de todos aqueles que sabemos necessitados do corpo e do espírito. Rogamos pelos nossos irmãos inscritos nos livros de prece e demais irmãos assistidos em nossa casa, por todos os colaboradores, encarnados e desencarnados. Assim, Jesus amado, em Teu santo nome, possamos dar por iniciada a nossa reunião desta noite, com paz em nossos corações. Passamos a palavra ao nosso irmão Jacó Melo, que fará a palestra da noite, como programado, e ele sempre nos tem atendido. Ficamos sabendo que o nosso irmão hoje precisou fazer uma viagem e fez as pressas para poder estar aqui conosco. Então, levamos a ele as nossas boas-vindas, especialmente, e desejosos de que possa assim continuar nos auxiliando com a sua palestra. Boa noite. Estejamos em paz, rogando a Deus sempre as suas bênçãos para todos nós e buscando entender a vida através do que a própria vida nos oferece. Quando nós estamos num templo religioso, seja ele de qualquer origem, o conveniente nesses momentos é que nós procuremos extrair desses ambientes a religiosidade do próprio ambiente. Porque a religiosidade ela é bem diferente da religião em si. As religiões elas têm seus preceitos, algumas têm seus dogmas, seus cismas, seus rituais. Outras têm seus modelos, seus padrões, sua maneira de refletir, de colocar, de pensar. Mas a religiosidade ela termina passando por cima disso tudo, porque na realidade ela trata do saber moral, colocando-o de forma a gerar sempre campos muito férteis, e também campos de muita harmonia para que a gente se estabilize melhor nisso tudo. Então, o primeiro ato de sabedoria para qualquer pessoa que vai a qualquer igreja, a qualquer centro espírita, a qualquer templo, seja de que natureza for, é primeiro de tudo beber um pouco desse ambiente. É muito comum pessoas que têm o hábito de viajar muito, visitar igrejas, visitar museus, visitar catedrais antigas, mesmo sinagogas ou o que seja. E é impressionante que mesmo pessoas que muitas vezes nem têm muita sensibilidade voltada para a religião, elas nesses ambientes, quando elas saem, elas dizem: nossa, tinha alguma coisa ali dentro que eu não sei o que explicar. E essa coisa nem sempre eram as estátuas ou as imagens, nem tampouco seriam os adornos, as arcas ou o que quer que seja do aspecto estrutural, arquitetônico ou histórico. É algo que transcende, e esse algo que transcende, ele tem muito do espírito da religiosidade, porque quando nós entramos nesses ambientes, nós devemos, para sermos sábios, não só absorver tudo isso, mas também devolver. Então, aproveitando já essa reflexão de partida, o ideal, quando nós estamos numa casa espírita como esta, é nós não termos necessariamente a preocupação agora daquilo que eu deveria ter feito ou daquilo que eu poderia estar fazendo.
mas sobretudo aproveitar o que é que eu posso viver agora da maneira mais produtiva para a minha própria vida. Porque afinal de contas é isso que Deus quer de nós, que nós aproveitemos o máximo a vida que Ele nos dá. O tema proposto para a noite de hoje é um tema bem intrigante. Se a gente coloca todo o tema numa única frase, seria uma interrogação. Afinal de contas, fora de que não há salvação? E Allan Kardec discute esse tema pelo menos sobre 3 aspectos. O primeiro deles, quando ele considera o fora da igreja não há salvação. E isso ainda é extremamente comum no dia de hoje. Quantas e quantas igrejas, quantas e quantas ideias filosóficas, religiosas, até mesmo de seitas, dizem que se você não seguir aquela orientação estará perdido. Apesar de que o Espiritismo nunca disse isso de si mesmo, mas às vezes nós encontramos espíritas dizendo isso. Se você não for espírita, você está perdido. O que, convenhamos, não pode ser verdade. Porque se fosse verdade, Deus seria de saída preconceituoso e ainda iria furtar muita gente que não tivesse oportunidade de conhecer essa linha de religião, iria furtar dessas pessoas a possibilidade delas subirem, delas vencerem, crescerem, delas se salvarem. Depois, tem um outro detalhe que já vem junto com tudo isso. Afinal de contas, o que é me salvar? Quem é que se salva? Se salva do quê? Quando nós estamos à frente de um perigo e o perigo passa, ou nós passamos do perigo, nós dizemos, nos salvamos de um perigo. Mas nos salvamos em relação a alguma coisa. Qual seria o sentido que a gente tem de fato quando a gente pensa, eu vou me salvar? Eu vou me salvar é ir para o reino de Deus? Ok, e onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está aí dentro de nós o tempo inteiro. Mesmo quando a gente está atormentado, mesmo quando a gente está triste, mesmo quando a gente acha que está tudo errado, mesmo quando a gente nem acredita em Deus, o reino de Deus está dentro de nós. Mas por que ele não é percebido assim? Porque a gente não para ver o reino de Deus desse jeito. E isso é muito fácil da gente entender por quê. Imagina o seguinte, alguém daqui sai e vai a uma cidade que nunca esteve, seja ela uma cidade pequena ou grande. A gente vai viajar e vai para uma cidade. Quando a gente vai chegando perto da cidade, a gente olha assim, por exemplo, e diz, nossa, que árvore bonita que tem aqui na entrada da cidade. E a gente comenta isso com alguém que morou e que vive na cidade a vida inteira. Aquela pessoa diz assim, nossa, eu nunca notei essa árvore, agora você que está chegando que me chamou a atenção para a árvore. E olha que interessante, eu nunca notei, apesar de ter visto todas as vezes que entrei na cidade, mas isso não me chamava a atenção. Mas na hora que você pontuou, me chamou a atenção. Como é que nós nos colocamos dentro da relatividade da nossa própria salvação? Eu vou me salvar necessariamente do quê? Eu vou me salvar do pecado que eu não cometi, mas que eu queria cometer? Do pecado que eu já não queria cometer, porque eu não tinha mais nenhuma pulsão, mas se eu não tenho pulsão de cometê-lo, ele não me toca, e se ele não me toca, eu não me salvei dele, nem o superei, ele já não existe. Se, por exemplo, eu não fumo, se alguém acender um cigarro perto de mim, vai me incomodar. Jamais vai me dar em mim o desejo de querer fumar. E aí alguém vai dizer, nossa, Jacó ficou santo porque ele não fuma. Não, eu simplesmente não fumo. E nem vou para o céu nem para o inferno porque eu não fumo. Agora, provavelmente que quem fuma tem uma grande propensão de ter doenças, e essas doenças podem acelerar a sua morte, podem acelerar seu sofrimento, podem gerar uma série de circunstâncias. Ah, então quer dizer, eu não fumo, eu me salvei do quê? Da probabilidade maior de ter certas doenças. Mas essas mesmas doenças eu posso contrair de outras formas. Tem muita gente que diz assim, mas eu nunca fumei e estou aqui morrendo com doença do pulmão. E aí poderíamos acrescentar, imagina se tivesse fumado. Se tivesse fumado, já teria ido. Então, essa relatividade, essa coisa que a gente às vezes não consegue entender no dia a dia, é que faz a nossa diferença real. O que é que eu me salvo? Então as igrejas dizem, se você não acreditar em Jesus do jeito que nós estamos dizendo, você está perdido. Tem outros que dizem assim, se você se entrega a Jesus, me entrego. Mas como é que você se entrega a Jesus? Aqui na nossa igreja? Não, na igreja vizinha. Não vale, só vale nesta. Então que Jesus foi esse que veio dizer que ele veio para o mundo todo, mas que só vale naquela igreja, ou naquela maneira de pensar. Então esse conceito de que só a minha igreja salva, ela não é funcional nem para uma igreja qualquer, nem para um centro espírita qualquer, nem para nenhuma filosofia religiosa.
Parece que isso é fácil de entender. Quando isso ficou mais fácil de entender, a sociedade logo tratou de dar uma nova conotação. Não é fora de uma igreja, mas é fora da verdade. E essa verdade é esta igreja quem defende. E aí volta tudo para o mesmo problema, volta tudo para a mesma situação. Afinal de contas, o que é a verdade? Onde está a verdade? Quem detém a verdade? Conta-se numa crônica bem conhecida de que alguém um dia disse que a verdade nada mais é do que um grande espelho que se quebrou e se partiu em muitos pedaços, infinitos pedaços. E cada uma pessoa pegou um pedacinho do espelho. Então, quando você olha naquele espelho, você diz, isso aqui é a verdade, e é verdade. Mas isso aqui jamais será toda a verdade, o que também é verdade. Então, o que é a verdade para dizer que fora da verdade eu não me salvo? E, afinal de contas, vamos voltar para essa questão outra vez. O que é se salvar? Como é que eu me salvo de alguma coisa? Se eu, por acaso, voltando para o mesmo exemplo, conseguir escapar de um perigo, imaginemos um animal violento ia me atacar e eu consegui escapar, eu me salvei. Mas me salvei de apenas uma circunstância. Após essas circunstâncias, podem vir outras até piores, outras mais fáceis, outras mais abundantes, outras mais restritas. Por que eu não tenho o direito de pensar isso em termos de vida e somente em termos de momento? Eu posso nesta vida me salvar e me perder na próxima. Eu posso nesta vida estar me salvando em relação à anterior. Eu posso nesta vida estar me salvando e ainda assim eu ainda continuo me complicando. Allan Kardec, ele coloca uma reflexão aqui que eu vou me permitir ler porque eu achei extremamente valiosa, exatamente dentro do texto que está para nós analisarmos. Que tudo isso vem a partir da carta de Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele fala das necessidades da caridade, e que Allan Kardec colocou a necessidade da caridade segundo São Paulo. E aí ele diz, como eu não estou vendo exatamente onde é que está o texto aqui, o que ele diz é assim, nós não podemos imaginar que o espírito de caridade vai nos levar apenas a não fazer o mal. E aí ele coloca a expressão, e essa expressão é incômoda, ele diz assim, a virtude negativa não pode ser suficiente. Virtude negativa, mas a gente nunca imagina uma virtude negativa. E dentro do contexto que Paulo coloca, que Allan Kardec coloca, ele diz, a virtude é negativa no sentido de que ela está tentando estacionar apenas o negativo. Porque a proposta de Paulo, que é igual à proposta de Allan Kardec, não é a gente não fazer o mal, é a gente fazer o bem, e mais além. Portanto, se a gente agora pretende analisar ponto a ponto, eu posso dizer, hoje eu fiz uma coisa boa, nessa coisa boa eu me salvei, estou salvo. Da mesma maneira, hoje eu consegui escapar da onça, me salvei da onça. E isto é uma verdade que ninguém vai poder apagar. A minha questão na vida é saber de quantas onças eu vou escapar, ou quantas coisas eu vou fazer para compor um critério de salvação mais amplo para a minha vida. Mas espera aí, eu coloquei que eu vou fazer uma atitude boa e isso vai me dar uma salvação. Mas vai me dar a salvação do reino dos céus? Uma péssima notícia. Não. Por que não? Porque o reino dos céus nós já temos. Isso foi dito logo no começo. Eu tenho o reino dos céus dentro de mim. Eu tenho vida. Quando Jesus diz, vou te dar vida e vida em abundância, ele não estava falando de que ia dar uma outra vida, um outro tipo de padrão de vida. Ele estava dizendo que a vida que nós temos, essa sim, ela pode ser transformada, vivida num outro padrão de intensidade que seria uma vida em abundância. Fazendo um parêntese, um dia eu estava fazendo uma palestra e nessa palestra eu não sei porque o assunto me levou a falar um pouco mais complicado, até para poder chegar onde eu queria, não sei nem se é o que eu estou fazendo isso de novo hoje. E quando terminou a palestra, uma pessoa amiga que estava ouvindo chegou para mim e disse, você exagerou. Eu digo, exagerou no quê?
Não, você falou umas coisas muito difíceis. As pessoas que estavam ali não entenderam o que você falou. Eu disse, nossa, você devia ter feito um sinal para que eu melhorasse logo, porque então eu perdi meu tempo. Não, não é você perder o seu tempo, mas você precisa às vezes pensar que as pessoas mais humildes, elas nem sempre conseguem acompanhar determinados raciocínios. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aquilo ficou me incomodando. Eu digo, poxa vida, eu fui falar, eu tentei dar o melhor e parece que a pessoa tem razão. E eu tinha filmado a palestra. E eu fui ouvir a palestra e a pessoa estava certa. Eu tinha usado muito argumento. E um argumento muito complicado. Eu digo, as pessoas não vão entender isso. Pelo menos as pessoas que ali estavam. E eu continuei indignado com aquilo e com raiva de mim. Eu digo, não é possível, se eu quero falar algo para que as pessoas entendam, eu tenho que falar no nível que a pessoa entenda. Que inclusive é uma das propostas de Paulo a respeito da caridade, quando ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não for entendido, eu não terei caridade. Se eu não tenho caridade, nada adiantou. Esse negócio me incomodou por um tempo. Até que um dia eu fui numa praia, aqui no Rio Grande do Norte, e chegando na praia, a gente parou e estava lá umas senhoras fazendo renda de bilro, que é aqueles tufões que tem, que eu não sei como chama, e tem aqueles cabinhos com a linha, e ela joga 2 para lá, puxa 3 para cá, põe um para aqui, traz outro para ali, e era uma confusão, e ela fazia aquilo com uma velocidade. E eu fiquei olhando para aquele negócio, num dado momento ela estava parando assim, eu digo, a senhora poderia me responder só uma pergunta? Ela disse, pois não, meu filho. Como é que a senhora sabe que esse bilro vem para cá e esse outro vai para lá para aquele outro voltar para cá? Ela disse, mas isso é muito fácil. Eu digo, como é fácil? Eu estou olhando a senhora fazer, eu não estou entendendo nada. Ele disse, ó meu filho, porque fazendo desse jeito, no final vai ficar igual a esse. Aí ela me mostrou um pedaço pronto. Na cabeça dela, ela me esclareceu tudo. Na minha, piorou tudo de uma vez. Porque eu não estava entendendo nem para onde ela jogava o bilro, muito menos como é que ela, na cabeça dela, o desenho que ia sair no final já estava pronto. Então, quando ela jogava o bilro para um lado, puxava para o outro, apertava do lado do fio, ela já tinha, porque ela não tinha nenhum modelo embaixo, ela não tinha nenhuma máquina, estava tudo dentro do cérebro dela. E aí eu me lembrei da bendita palestra, e eu disse, essa mulher está fazendo comigo o que eu fiz com as pessoas. Eu disse uma coisa que eu sabia, e porque eu sabia, eu pensava que todo mundo sabia. Da mesma maneira como ela sabe fazer bilro, ela acha que fazendo assim para mim eu estou sabendo, e eu não estou sabendo. Ela disse, mas eu vou tirar a prova dos 9. Digo, mas a senhora sabe ler, não sabe? Eu disse, tive tempo não, filho. Você não teve tempo o quê? De aprender a ler. Mas por que a senhora não teve tempo de aprender a ler? Porque desde menina que eu faço isso. Eu digo, e desde menina, se ela faz isso certo, ela disse, eu tinha que fazer certo, porque se eu errasse e eu tivesse que desmanchar, eu perdia a hora de sono, porque minha mãe não deixava eu dormir enquanto eu não corrigisse. Eu digo, tá bom, então quer dizer, a senhora não sabe ler, mas sabe fazer isso. Pois é, meu filho, isso é tão fácil. Eu digo, pois a senhora, eu achei tão fácil aprender a ler e não sei fazer isso daí da senhora de jeito nenhum. O que é o fácil, o que é o simples? E ali eu tive algumas respostas. Uma delas era, eu não posso julgar uma pessoa que não leu como sendo uma pessoa ignorante. Ela tem outra sabedoria, ela tem outra referência. E, portanto, ela está salvando a ignorância dela dentro de um outro padrão, assim como eu salvo a minha lendo um livro. É exatamente a mesma coisa. Só que a gente começa a se tornar refratário a essas outras referências, porque a gente ouve tanto, a pessoa que não estuda não é nada na vida, a pessoa que não tem um título não é coisa nenhuma na vida, a pessoa que não se empenha nisso não é nada na vida. Isso profissionalmente. Quando a gente começa a ir para qualquer religião, a gente começa a ouvir de novo o mesmo discurso. Se você não fizer isso, você não se salva. Se você não comer a hóstia e não se confessar, você não é perdoado. Se você não disser aleluia não sei quantas vezes, você não isso. Se você não for para o centro espírita e não tomar o passe, você também está perdido, vai terminar no umbral. E a gente vê que o discurso continua sendo o mesmo. Mas será que a minha vida é para ser regida desse jeito? Quanta sabedoria tinha naquela mulher que sabe fazer bilro? Talvez até hoje ela ainda esteja encarnada fazendo, ela não tinha nenhum motivo para morrer. E eu até hoje continuo falando, de vez em quando algumas pessoas estão olhando assim para mim, que eu digo, será que não estão me entendendo de novo? Mas é porque a minha cabeça é meio perturbada mesmo, vocês vão me perdoar.
Mas é porque esses temas, eles mexem com a gente. Porque é muito fácil você dizer assim, faça caridade. Mas ninguém diz o que é caridade. O que é fazer caridade? É dar esmola? Não, não é dar esmola. Ah, então é não dar esmola. Não, também não é não dar esmola. Quer dizer que nem é dar esmola, nem é não dar esmola. Sim, é você ajudar uma pessoa. Mas ajudar como? Aí a gente fica assim, por exemplo, aí começa a buscar um exemplo que está totalmente longe da nossa vida. E a gente não busca nenhum exemplo perto. A gente fica sem entender o que é ajudar o outro. E a gente às vezes termina fazendo a ajuda totalmente equivocada. E aí vamos analisar esse fato. Eu quis te ajudar. E no meu espírito eu te ajudei. Dentro do meu princípio. Eu fiz tudo, fiz o maior esforço e te ajudei. E aí você olha para mim e diz assim, nossa, você não imagina o quanto você atrapalhou minha vida. Aí fica a pergunta, peraí, então quem foi que se salvou na história? Porque eu fiz o que eu achei que devia. E o outro recebeu um favor que eu quis fazer. Ele foi mal agradecido ou ele foi honesto? Aí a gente começa a entrar nos questionamentos. Não, ele não foi mal agradecido. Ele está dizendo que o que você fez o atrapalhou. Ah, mas eu fiz de boa intenção. Eu não estou dizendo que você não fez de boa intenção. Mas você talvez não tenha feito uma avaliação maior, porque você avaliou o bem dentro do seu universo apenas. Quer dizer que está errado eu pensar só dentro do meu universo? Também não está errado. Nossa, então veja como esse negócio termina complicando a nossa vida. Porque tudo tem todas as hipóteses para todos os lados. O mundo não poderia ser do jeito que é se não fosse assim. De repente a gente quer um filho, aí vem uma filha. Aí bom, já que vem uma filha, agora eu quero de novo um filho. Aí vem 2 filhos de uma vez só. Aí você diz, meu Deus, não era assim. Parece que Deus não entende. Aí vem alguém, já diz logo, você teve isso, porque na sua família já teve alguém que gerou gêmeos. Aí você diz, que eu saiba, ninguém. Mas deve ter tido. Resposta da genética. Se você vai num centro espírita, isso é para você aprender a saber pedir a Deus as coisas. Ah, então quer dizer que Deus ficou com raiva e mandou 2? Então, coitado desses meninos, porque já chegaram aqui por conta da raiva de Deus e não pelo amor de Deus. E a gente começa a perceber que a vida vai ficando toda confusa, toda complicada, e nisso tudo o que a gente quer? Se salvar. Como é que eu vou me salvar no meio de uma confusão dessa? E olha, desculpa se eu estou criando muita confusão para nós pensarmos. Isso tudo que eu estou colocando são coisas extremamente simples, comuns e que podem acontecer na vida de qualquer um de nós. Mas a gente não pensa. A gente começa a criar um padrão, cria um outro padrão e um outro, porque é cômodo, é muito cômodo. O que acontece? Vamos olhar para esse salão aqui, ó. Tem várias cadeiras, a maioria está desocupada. Mas se a gente se perguntar a si próprio, por que nós estamos sentados exatamente na cadeira que nós estamos, a gente vai dizer, não sei. E os outros vão dizer, porque toda a vida eu me sento aqui. Ok. Para quem não sabe, não tem mais o que perguntar. Mas para quem responder, eu me sentei aqui porque eu só me sento aqui, aí alguém vai perguntar, e por que você só se senta aí? Aí a gente vai querer uma outra explicação, porque a gente quer uma justificativa do conforto e não procurar entender o que está me motivando. Vou analisar apenas dentro da ótica espírita. Não é nem espírita, na ótica do movimento espírita. Alguém vai dizer, não, você se senta sempre aí, porque de tanto você se sentar aí, já tem um clima fluídico seu. Quer dizer, então, que os espíritos, eles mesmos é que estão tomando conta, porque chega alguém, senta no seu lugar e sai. Sai por quê? Porque o seu clima fluídico é só seu. Que legal, por um lado. Por outro lado, que terrível. Por que terrível? Porque seu fluido é tão estranho que ninguém consegue ficar nele. E a gente não se dá conta. A razão é esta? Lógico que não é esta. Então, que razão estaria por trás disso? Sobretudo, a nossa tendência de termos uma postura acomodada. Eu me sento sempre no mesmo lugar, porque neste lugar eu já sei onde é que fica aquela disposição das letras. Quando tiver uma projeção, já sei como é que é. O volume me agrada melhor.
Eu fico perto da janela, eu fico longe da janela, eu fico debaixo de uma luz, eu fico mais escondido, por isso que eu fico mais atrás, eu fico mais na frente porque eu tenho uma audição ruim. E aí a gente começa a encontrar os reais motivos. E todos eles dizem respeito ao nosso conforto. Está errado isso? De forma alguma. Está certo. Nós vivemos para ter conforto. Todavia, não vivemos para viver só no conforto, porque se assim fosse, ninguém trabalharia. E por que a gente trabalha? A gente trabalha porque precisa de conforto. E que coisa engraçada, que coisa estranha é a vida. Eu preciso me salvar. Para me salvar, eu preciso trabalhar. Para trabalhar, eu preciso ser bom. Para eu ser bom, eu preciso viver ativamente. E eu preciso fazer tudo isso para ter conforto, enquanto encarnado, e ter o conforto da salvação também depois de desencarnado. Então, quer dizer, então a vida é a busca de um conforto? Talvez seja. E se a gente pegasse e tirasse, não é nem fora da igreja, nem fora da verdade, nem fora da caridade. Fora do conforto não há salvação. Se a gente não explica nada, fica parecendo que é uma doutrina maluca. Mas quando a gente começa a analisar tudo que a gente faz é conforto. Chegam os fisioterapeutas. Eu hoje passei uma manhã meio parada numa esquina, não era de propósito, era porque eu tinha que esperar uma pessoa ali, e naquela esquina passava muita gente. E esta semana passada, ou na semana passada, um fisioterapeuta com quem eu estou fazendo algumas sessões de fisioterapia, ele me disse que um dos problemas que eu tenho na coluna é porque eu ando com os pés mais ou menos abertos, e que a posição correta é andar com os pés apontados literalmente para frente. Isso tem sido um dos maiores esforços mentais que eu tenho desenvolvido na minha vida. Eu nunca pensei que dava tanto trabalho pensar em cada passo, ter que colocar o pé jogando para dentro. Mas dá muito trabalho você ficar pensando nisso. Porque quando eu não precisava disso, eu andava do jeito que eu andasse. Eu nem me preocupava para onde era que meu pé ia, eu deixava de ir. Mas ele me colocou na cabeça e já me provou de que realmente eu preciso andar com os pés assim para frente. Como eu estava sem fazer nada na esquina, eu comecei a olhar para todo mundo que passava e fiquei olhando só para os pés. Ainda bem que quando a gente olha para os pés das pessoas, as pessoas não se incomodam. Se você olhar para os olhos ou para o cabelo, dá problema. Mas para os pés ninguém se incomoda. E eu fiquei ali na esquina olhando para os pés. Não passou uma única pessoa apontando os pés para frente. Eu digo, eita, meu fisioterapeuta aqui ia ficar num paraíso. Queria dizer, isso aqui tudo vai ser paciente meu. Porque todo mundo, de alguma forma, abre um pouco os pés para fora. Mas ele diz que o certo é para dentro ou para frente. Eu digo, meu Deus do céu, eu estou ficando doido, porque tudo que eu faço agora, se eu vou dar um passo, eu me levanto da cadeira, o almoço está pronto. Quando eu vou me levantando, eu digo, peraí, mas olha os pés. Isso já é uma obsessão. Aí eu pensei, quando eu vinha vindo para cá, será que isso é uma obsessão? Ou será que desse jeito eu vou ganhar a salvação? Quando eu chegar do outro lado, os Espíritos perguntam, já qual foi o que você fez? Passei o resto da minha vida olhando para a posição dos meus pés. Por que isso? Porque eu estou em busca do conforto. Qual é o conforto? Estou querendo evitar que a minha coluna doa de novo. Porque doeu tanto que eu fiquei travado. Então agora olhar para os pés para mim é importante. Mas é importante por quê? Porque eu estou querendo a minha zona de conforto. Mas a zona de conforto é tudo que a gente critica hoje nos outros. Todo mundo está querendo conforto. Sim, o que tem de mais? O que é errado é eu ter o conforto às custas dos outros, eu ter o conforto sacrificando os outros, ou ter o conforto menosprezando, pisando, roubando o direito dos outros. Aí é onde começa a complicação. Porque todas as vezes que eu penso, eu quero ser uma alma superior, eu quero ser um espírito superior, eu quero ser um espírito iluminado, eu quero ir para o reino dos céus, eu quero isso, tudo isso é buscando o quê? Um conforto espiritual. Então, esse fora da caridade não há salvação, a primeira coisa que a gente deveria fazer era pensar o que é que se quis dizer quando se disse caridade. E Paulo, quando ele coloca a caridade, ele coloca de uma forma muito rica. A caridade é paciente, a caridade é branda, benfazeja, ela não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não tem orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Já pensou, a pessoa vem para cá numa segunda-feira, ouvir Jacó Mera, aí tem que ficar bem tranquilo? Quer dizer, tem que ter caridade, se não tiver, termina se agastando com tudo isso.
E ainda no fim ele diz assim, olha que coisa mais interessante que Paulo coloca. Não suspeita mal a caridade, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Se a gente pensar só nessa parte aqui, a caridade ela não se rejubila com a injustiça, ou seja, nada que é injusto deixa alguém que se diga caridoso satisfeito. Não, isso é uma injustiça, então isso não vai me deixar confortável. Mas ao contrário do que poderia se esperar, Paulo dizer, não se rejubila com a injustiça, e sim com a justiça, Paulo pegou uma nuance aqui preciosa. Não se rejubila com a injustiça, portanto não fica feliz com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Isso muda completamente o nosso quadro, porque muitas vezes nós dizemos assim, isto é uma injustiça. Ok, e se a injustiça for uma verdade? Ela deixa de ser injustiça. E se a justiça for mentirosa? Ela deixa de ser caridade. Então, de repente, quando a gente começa a ler com mais cuidado, e quando a gente começa a ter essas referências, essa mobilidade de pensar a vida de uma maneira mais próxima e mais dentro da nossa realidade, a gente começa a entender que tudo que pode ser também pode não ser. E tudo que compromete pode também não comprometer, dependendo de como a gente se relacione com tudo isso. A proposta de Paulo e a dos Espíritos, principalmente a de Allan Kardec, nessa conclusão desse capítulo, é muito rica, extremamente rica, exatamente por isso. Porque ela nos leva para uma situação em que nós vamos ter que nos defrontar, não com uma lei que a gente não sabe onde está. Porque todo mundo diz, é da lei de Deus. Mas imaginemos uma pessoa que não acredita em Deus, ou não acredita em lei, ou não acredita em religião, diz, e onde é que está essa lei? Se ela for espírita, está fácil, porque no espiritismo diz, está na própria consciência. É outra situação delicada. Por que é delicado? Se a lei e a justiça estão na minha consciência, eu pergunto, e se eu não tiver consciência? Ou, e se eu for uma pessoa inconsequente? Porque ela não está na consciência de pessoas equilibradas. Ela não está na consciência de pessoas sábias. Ela não está na consciência de pessoas puras. Ela está na consciência de todos os seres, independente de como eles sejam e de quem eles sejam. Na hora que a gente pensa assim, a gente vê que a solicitude de Deus, a grande família universal, ela ganha uma outra proporção. Então, antes de eu dizer que alguém é mau, eu tenho que pensar que esse alguém, ele também tem um sentido de verdade dentro dele e de justiça. Porque ele tem um sentido de coerência com ele mesmo. É desagradável por quê? Porque nós queremos um mundo perfeito. Tão perfeito que se a gente quiser ele perfeito demais, a gente não cabe nele. Como é impressionante isso. Tem gente que quer muitas coisas. E você quer mais o quê? Eu quero mais isso. E quer mais o quê? Quero mais isso. A gente quer tanto e quando tem tudo não tem onde colocar. Porque você tem tudo e não tem. A cultura, por exemplo, norte-americana de hoje, quem vai aos Estados Unidos com frequência e que tem convivência com o povo americano, fica espantado, não é de olhar o que eles gastam, o que eles comem, o que eles esbanjam em festas. É o que você vê no lixo. Você pega um lixo do povo norte-americano, de classe média para alta, você vê roupas com o pacote de presente, a etiqueta de preço no lixo, quer dizer, nem ao menos provada foi. É tipo assim, eu comprei essa camisa, mandei embrulhar, mas quando chegou em casa, eu disse, não gosto. E joga fora, sem nem ao menos abrir o pacote. Ah, mas uma camisa vai lá, ok. Mas você encontra também televisão, você encontra rádio, você encontra cama, você encontra fogão, você encontra geladeira. E quando você põe um aparelho desse grande lá fora, você reze para o caminhão levar, ou alguém vir buscar, porque senão você vai ter que pagar para colocar no lixo. Ou seja, é uma inversão total. A gente tem tanto, a gente quer tanto e termina não sabendo nem o que vai fazer. E no fundo, quando a gente vai analisar agora não mais a questão ética moral, aí a gente joga isso para a questão econômica. Diz, e como é que ficam essas pessoas? Essas pessoas, os funcionários que têm seus empregos,
agradecem a elas. Porque se de repente elas deixarem de comprar tudo isso, vai faltar emprego para muita gente e vai muita gente ficar com fome. E a gente olha e pensa assim, meu Deus, mas como é que consegue se equacionar tudo? E essa é a grande sabedoria da lei de Deus. Muitas vezes nos nossos erros, e daí Jesus ter dito, é necessário que venha o escândalo, todavia, ai daquele por quem o escândalo vier, era ele sabendo que apesar da gente fazer errado, pensar errado, agir errado, falar errado, ainda assim isso tudo é proveitoso. Porque uma hora a gente aprende, uma hora a gente corrige, uma hora a gente diz, eu já fiz isso, eu já fui assim, hoje eu não sou mais. Eu já tive essa pendência, já tive esse vício, hoje digo que não vale a pena, porque eu sei agora qual é o outro lado da moeda. Qual é o outro lado negativo de tudo isso. Então, em tudo há algo positivo. E aí volta para a questão básica. Ok, se é assim, então todos serão salvos. Será que isso é verdade? Todo mundo está salvo? Por incrível que pareça, é verdade. Todo mundo está salvo. Todo mundo, independente do que faça, do que pense, do que seja. Agora, todo mundo está salvo como? Do jeito que Jesus propôs. Nenhum filho do meu Pai se perderá. E eu irei buscá-los um a um. Óbvio, os que estiverem mais longe terão que caminhar mais. Não estamos dizendo que todo mundo vai estar salvo nesta vida. Ah, então quer dizer que eu fumo, então vou continuar fumando porque eu estou salvo. Sim, você está salvo. Lá no futuro. O seu nível de consciência de continuar fumando, cuidado, porque você vai pagar caro por isso. Mas ninguém necessariamente vai sofrer o que você vai precisar sofrer. Mas também ninguém vai fazer você sofrer só porque você fumou. Você vai sofrer porque isso vai gerar em você uma descompensação. E que foi você mesmo que provocou. Quando Allan Kardec estuda os efeitos das coisas negativas na nossa vida, ele chega a quantificar em termos proporcionais. Nós reclamamos, diz ele, nós reclamamos muito do que nos acontece na vida. E deixamos de perceber que a maioria dessas coisas se deve exclusivamente a si mesmo. Foram as nossas opções. Então eu fui rebelde, eu fui rancoroso, eu não quis estudar, eu só quis estudar, eu não queria trabalhar, eu só trabalhava com raiva, eu reclamava demais, eu reclamava de menos, eu pensava que a empresa, mesmo não sendo minha, eu precisava dar mais, o outro pensava que pela empresa não ser dele, ele teria que fazer o mínimo possível. Cada um vai ter um retorno dentro disso. Não é diferente. Então como é que a gente se salva? A gente se salva sobretudo pelo acúmulo das experiências. Alguém pode perguntar, então quer dizer que a gente tem que deixar todo mundo do jeito que está? Não. Quem é que nos mostra o modelo? Modelo prático, a escola. Porque se a gente deixasse todo mundo do jeito que está, porque todo mundo um dia vai aprender, não haveria escola e o aprendizado seria muito lento, muito sofrido. E a gente teria um retardo muito grande no progresso da humanidade. É lógico que nós precisamos uns com os outros nos ajudarmos mutuamente. Um fazendo bilro e outro talvez fazendo palestra. Mas nós precisamos cada um fazer o que nos comporta. Um grande físico, pensador e escritor já desencarnado, desencarnou agora no século passado, Isaac Asimov, ele desde criança ele era tido como um dos homens mais geniais que se conhecia. O homem tinha uma capacidade monstruosa. Ele era tido como gênio e quase todo mundo o chamava de gênio. E de tanto ele ouvir isso desde menino, ele sabia, eu sou um gênio. Então ele não se convenceu que era um gênio por arrogância, por vaidade, nem por prepotência. É porque todo mundo dizia que ele era. E como ele sempre pensava diferente, descobria coisas diferentes, escrevia coisas diferentes, e o mundo inteiro aplaudia, ele disse, realmente eu devo ser um gênio. E aí ele escreveu uma crônica dizendo, e eu pensava que era um gênio. Até um dia, que eu entrei na minha garagem, liguei meu carro e o carro não pegou. E eu disse, como é que um carro não pegou? E eu fiquei olhando para o carro, e olhava para o carro e dizia, por que você não pega? E eu entrei no carro e acionei a chave de novo e o carro não pegou. Eu digo, mas como é que pode o carro não pegar? E agora, o que é que eu vou fazer?
Aí ele disse assim, eu sei que quando um carro quebra, a gente abre o capô. Ele disse, é verdade, mas onde é que se abre o capô de um carro? Um homem considerado um dos maiores gênios do século passado. Ele não sabia como abrir o capô de um carro. E ele disse, olha, se eu ficar desse jeito eu não vou fazer nada hoje. Pegou o telefone, atitude de gênio, ligou para um mecânico, não foi nem para um mecânico, ele ligou para um amigo, e o amigo disse, eu tenho um mecânico, eu vou mandar um mecânico aí agora. Daí a mais alguns minutos chegou um mecânico na porta, o senhor é quem é o Isaac? Eu disse, sim, senhor. Olha, é porque o seu amigo fulano, eu já sei, pois não, está aqui o meu carro. Ele cismou de não pegar. Mas o que foi que o senhor fez? Eu fui lá, tentei e ele não pega. Aí depois eu quis abrir o capô, mas eu não sei como é que abre um capô de um carro. Aí o mecânico olhou para ele e disse, o senhor está falando sério? Ele disse, eu não sei como abre o capô de um carro. Ele disse, tá bom, então deixa eu ver o que é que seu carro tem. Esse homem entrou no meu carro, puxou uma alavanca embaixo, o capô abriu. Ele olhou para o motor, olhou e disse, tá aqui, olha, era esse negocinho aqui que estava solto. Ele encaixou, liga aí, e o carro ligou. E eu disse, meu Deus, eu pensava que era um gênio. E o maior gênio que eu já vi na minha vida foi esse homem. E era para ele, naquela hora, não tinha nenhum gênio maior do que ele. Ele precisava sair, ele precisava do carro, ele tinha o carro não pegava. Aquele homem chegou lá, encostou 2 negocinhos e o carro voltou a funcionar. Então quem é que é o gênio? É o grande gênio? Ou às vezes um gênio quase insignificante que faz uma coisa que um grande gênio não consegue fazer? Se trouxer esse retrato para a salvação, quem é que se salva? É quem faz uma atitude que muda toda a humanidade? Ou será que não se salva também alguém que tomou uma atitude que mudou a vida, nem que seja de uma coisinha de nada? Mas pergunte para aquela coisinha de nada a importância daquela atitude daquela criatura. Então onde é que nós nos salvamos? Nós nos salvamos quando nós criamos essa zona de conforto psíquica, emocional e espiritual. Quando nós chegamos nesse ponto, aí sim nós começamos a nos salvar. Tudo isso, de uma certa forma, está proposto na literatura de Allan Kardec, nesse final do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai do item 9 ao item 14. Se depois alguém quiser ler para ver direitinho como é que Allan Kardec comenta, desculpa, é do item 8 ao item 10, eu exagerei aqui tudo agora, não é do 9 ao 14, é do 8 ao 10 do capítulo 15 do Evangelho. E por fim, para a gente pensar sobre salvação, nós nos lembramos de quem? De Jesus, porque Jesus diz em todas as religiões, ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Se a gente voltar para o começo, salvar como? Lógico, ele veio salvar deixando um bom modelo. E Emmanuel coloca uma crônica bem curtinha, que é bem significativa para nós encerrarmos os nossos comentários. Ele diz que um jovem chegou para um professor de espiritualidade dele e perguntou para o professor, professor, o senhor poderia me definir liberdade? E o professor pensou um pouco e disse assim, se você ainda não conhece as lições de Jesus, você tem liberdade de fazer o que você quer. Mas se você já conhece as lições de Jesus, você tem a liberdade de fazer o que você deve. A salvação, ela passa exatamente por aí. Eu, em qualquer momento da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Mas na hora que eu quiser ter esta responsabilidade, a responsabilidade eminentemente cristã, aí sim, eu tenho que fazer, eu tenho total liberdade. Mas para fazer o que eu devo fazer. E o que é que eu devo fazer? Porque aí nós juntamos com aquelas palavras anteriores. As virtudes negativas por si só não nos levam muito longe. O que nos leva mais adiante são as virtudes positivas. Aproveitando aqui os instantes finais, vou cantar uma música para esperar que pelo menos com isso a gente tenha um bom começo de semana. Como é uma música que eu não toco há um tempo, eu vou ficar olhando aqui mais para o papel do que para vocês, mas...
Quando acordo, penso nele em oração. Agradeço pela noite que passei. Rendo graças pela vida. Peço bênçãos, luz bendita, pro meu dia ser feliz. Me levanto já sentindo as vibrações de equilíbrio, força e paz que dele vem. Com respeito pela vida, ando como venço a lida. Tudo tem boa medida pro meu dia ser feliz. Quando alguma coisa errada me acontece, lembro dele e peço ajuda numa prece, porque nele eu tenho tudo para vencer. Nada devo reclamar, tudo tenho a agradecer a ti, Senhor, Senhor, Senhor. Quando à noite vou pra cama me deitar, analiso tudo que não aprendi. Agradeço pelo dia, a Jesus que é meu guia, meu Senhor, amigo meu. Proteção para meus sonhos e amor. Também peço para quem sofre, chora ou ri. Assim venço cada dia, troco dor por alegria, com Jesus que é meu guia, meu Senhor, amigo meu. Sei que vou dormir tranquilo, pois em tua companhia durmo em paz, em alegria. Ó Jesus, tu és meu guia, meu Senhor, amigo meu. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana para todos.